Quero falar hoje a respeito da importância das religiões, todas, de modo geral, em nossas vidas. Eu sou o Babalorixá Ivan Messias, de Logunedé. Meus respeitos a todos, Mojubá. Um dos princípios fundamentais das religiões, de todas as religiões, é a civilidade, afastar a raça humana, os seres humanos, da animalidade. É civilizar, é racionalizar as pessoas. Além disso, existe uma intenção, um projeto de solidariedade, de fraternidade entre as pessoas. Evidentemente que tudo é muito contraditório, que a teoria, o projeto é diferente da prática, né? Na prática, a prática histórica é a prática dos conflitos, é a prática dos interesses, dos caprichos que são postos em evidência. E aí tem uma contradição, uma disparidade com o projeto religioso e a prática. Mas aí outra história, numa outra conversa. Os cultos nas igrejas evangélicas, católicas, umbandistas, candomblecistas, né? Os cultos normalmente eles são dotados de beleza, eles são dotados de muita arte, de louvores, de canto, e de modo que a criatividade dos seres humanos, a criatividade, a beleza é exaltada, emerge, aparece no momento dos cultos de louvação. Então, as religiosidades no geral fazem bem porque integram as pessoas, porque dão valor, dão prestígio a pessoas que muitas vezes são rejeitadas pelas instituições, pelas ideologias, pelas sociedades, pelos racismos, pelos problemas, né? Discriminações de sexualidade, de gênero, de região, de nacionalidade. Então vemos muitos exemplos de igrejas, né? Igrejas candomblés que acolhem pessoas, não é, refugiadas, que acolhem e dão dignidade, dão respeito, dão saúde e resgata a estima das pessoas. Existem pessoas que vivem no catolicismo, que vivem nas mais diversas religiões e igrejas cristãs, outras no budismo, outras na Umbanda, e ali é o lugar delas até o final da vida. Mas existem outras pessoas que, depois de momentos de crises, depois de momentos de muitas dificuldades, né, de doenças da família, de perdas familiares, de graves problemas afetivos, de morte de parentes, elas percebem que ali na igreja, não é, cristã, ou na Umbanda, ou em qualquer outra agremiação, não mais é o lugar dela. Não existe um aparato religioso, psicológico, ancestral para resolver os diversos problemas. Então é hora de mudar, é hora de entrar no candomblé, porque existem pessoas que nasceram para candomblé, assim como existem pessoas que nasceram para ser evangélicas, etc. São muitos os casos de pessoas que de outro país, dos Estados Unidos, da Europa, da Noruega, do Japão, sonham desde pequenas sendo iniciadas no terreiro de candomblé. E de repente, quando vêm, visitam um local, elas bolam, elas entram em transe, elas incorporam e ali mesmo elas se iniciam nos mais diversos terreiros. Então, por isso que eu digo, há momentos em que é hora de procurar uma Ialorixá, um Babalorixá, um pai de santo, uma mãe de santo, por todo o Brasil, para dar início ao batismo, dar início aos processos de assentamento, de bori, de limpezas de corpo, de consulta de búzios, etc. Por vezes as pessoas elas têm medo de adentrar no terreiro de candomblé por conta, inclusive, do preconceito, das visões negativas a respeito da cultura africana. A nossa sociedade ela foi construída não é, sobre esse preconceito, essa negatividade, e associando sempre de que o bom, o belo, o maior, o superior, o melhor
é a cultura europeia, é tudo que há relacionado à branquitude. Mas, por outro lado, a riqueza brasileira, a produtividade, a economia se sustentou pela produtividade, pelas diversas culturas, não é, de matriz africana. Então, o candomblé é uma religião belíssima, é uma religião de origem, de ascendência africana. Muitas pessoas, quando entram no candomblé, não é, elas, na verdade, resgatam a chamada energia sensitiva, elas resgatam a chamada ancestralidade, elas resgatam essa energia, não é? Essa força, essa sensibilidade de uma tataravó, de um bisavô, do pai ou da mãe. Então são os poderes ancestrais que vêm via célula, via DNA, não é? Os poderes, os pontos positivos e os negativos que uma pessoa, um iniciado, herda. E aí, por isso, muitas vezes, os conflitos, os problemas, a vida geralmente não dá certo, porque ela precisa cuidar desse aspecto negativo que foi transpassado, né, de geração após geração. Então, é preciso, então, só no terreiro de candomblé, só o terreiro de candomblé, no caso dessa pessoa, tem a tecnologia, tem as técnicas, tem as alquimias, o tratamento, as terapias necessárias para que uma pessoa possa prosperar, possa ter êxitos. Então é isso. O grande objetivo da religião, das religiosidades, né, de todas as religiões, cristãs, católicas, evangélicas, maçônicas, budistas, islâmicas, é civilizar os seres humanos. Existe, evidentemente, algumas conceituações arbitrárias e irregulares da ciência moderna que associa religião a uma característica básica da religião, a transposição via imaginação, transposição da matéria, transposição do objeto. Como se em todas as práticas religiosas fossem metafísicas, fossem imaginárias, fossem abstratas. Na verdade, por exemplo, muitos desses conceitos ignoraram, deixaram de fora, por exemplo, a grande filosofia, a grande prática, a riqueza e o luxo do candomblé, das práticas que não tem nenhuma relação com imaginação, com metafísica, com abstração, com essa superação e imaginação de um mundo metafísico, de um mundo imaginário. Então, para concluir, digo que a religião resgata pessoas, que a religião dá dignidade às pessoas. Claro que como fator histórico das religiões, existem as posturas políticas conservadoras das religiões, mas também existem as posturas revolucionárias das religiões, e a história, os tempos, os estudos, os livros mostram isso. Quero concluir agradecendo. Oloruma do Pé, muita axé para todos, obrigado, todos e todas, obrigado pela atenção, obrigado pela audiência, pelo carinho, por entrarem em contato e apoiar, tá bom? Axé.